Gostaria de mandar um abraço também àqueles que estão acompanhando ao vivo agora pela internet ao redor do mundo. Algumas pessoas, quem sabe, no Brasil, é um pouco tarde, se você está acordado ainda, e vai na igreja amanhã, vai dormir. Assista depois que está gravado, vai lá no blog e assista. Mas nos Estados Unidos ainda é 9h30, na costa leste. Então tem gente acompanhando a gente por lá. Eu quero mandar um abraço para eles também. E as pessoas que estão assistindo também posteriormente, a mensagem fica gravada, mas tem o mesmo efeito, o mesmo valor. Vamos orar por eles também. Ciência do Bom Viver, página 52, diz o seguinte: Jesus fazia o quê? Toda madrugada estudava a palavra de Deus, e as horas de maior felicidade para ele eram aquelas em que se podia afastar do cenário de seus labores e ir para o campo, a meditar nos quietos vales, a entreter comunhão com Deus, na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. O alvorecer encontrava-o muitas vezes em algum lugar retirado, meditando, examinando as escrituras ou em oração. Com cânticos saudava a luz matinal. Com hinos de gratidão alegrava suas horas de labor e levava alegria celeste ao cansado e ao abatido. Parou de funcionar novamente? Ok. Aí está. O que Jesus fazia? Fica mais fácil ver assim. Estudava a palavra de Deus, meditava, tinha comunhão com Deus, ele orava e cantava hinos. Na outra semana passada, nós vimos que Jesus louvava, estudava as escrituras, orava e meditava. Nós já vimos sobre o louvor. Hoje nós vamos ver sobre o segundo item, o que Jesus fazia. Estudava as escrituras. Jesus estudava a Bíblia. Qual era a Bíblia da época que Jesus estudava? O que foi que aconteceu naquele momento? Jesus lutou com a palavra de Deus. Ele tinha na sua mente gravada a Bíblia. E toda vez que o inimigo vinha para ele e dizia, faça isso, ele dizia, não, porque está escrito. E o inimigo disse, faça outra coisa. Ele disse, não, está escrito. E por fim ele disse, você me adora. Ele falou, não, está escrito. Como que Jesus sabia? Sabia tudo, tudo na cabeça. Isso é um exemplo para nós pensarmos hoje em dia que nós temos tão pouco a Bíblia na nossa mente. Eu já mostrei para algumas pessoas o meu plano para esse próximo ano. E o meu plano é... Eu já sei muitos textos e tenho muitos na cabeça, mas quanto mais a gente tiver, melhor. Então, o meu projeto esse ano é fazer isso. Todos os textos que eu acho relevantes e importantes na Bíblia, que eu acredito que eu tenho que saber, eu tenho sublinhado. Aqui está bem colorido, né? Com cores diferentes para gravar e marcar mesmo, porque eu vou continuar estudando durante todo o ano, decorando, aprendendo e gravando todos esses textos. Porque se algum dia eu não tiver mais a Bíblia, ou não tiver acesso a ela, o que eu tenho? Eu tenho ela de cor. Onde? Cor quer dizer o quê? Coração. Está no meu coração, na minha mente. E é isso que nós temos que ter, carregar a Bíblia dentro do nosso coração. O problema é que a gente não gasta muito tempo com a Bíblia. Aconteceu que aquele menino, 5, 6 anos de idade, chegou em casa e ele estava olhando ali na sala, depois da escola, 6 anos, tinha voltado, e ele estava curioso, foi conversar com a mãe e falou, mãe, o que é aquele livro na sala empoeirado? E aqui tem uma Bíblia empoeirada dizendo, leia-me, em inglês, né? Ela falou para ele, aquele livro é a palavra de Deus, é o livro de Deus, é um livro santo. Aí o que ele disse? Então acho que já está na hora de devolver para ele, né? Porque aqui ninguém lê mesmo. Então muita gente por aí, se Deus fosse cobrar, né, a palavra dele de volta, porque ninguém está usando, ela foi escrita para ser usada, para ser lida, para aprender. E eu sei que tem gente aqui que já a mãe fez escrever a Bíblia toda. Né, o pequeno está ali, que de pequeno só o apelido, né? Ele escreveu, copiou a Bíblia toda, levou alguns anos, era um capítulo por dia. Eu perguntei para ele, mas e todo dia? Ele falou, o dia que eu falhava o capítulo, no outro dia eram 2. E assim ele foi. E o conhecimento que ele tem da Bíblia hoje, olha, vale a pena. Eu soube que tem outra mãe aqui que gostou da ideia e o filho está fazendo. E o pior é que é em kanji, está escrevendo tudo em japonês. Eu vi e tirei até uma foto, não trouxe aqui para mostrar hoje, mas é bonito ver o trabalho que está sendo feito. Colocando o quê? A palavra de Deus na mente. Foi o que eles faziam na época de Cristo. E eles ficaram impressionados, porque quando Jesus chegou com 12 anos, lá no templo pela primeira vez, e ele foi conversar com os doutores da lei,
o que aconteceu? Eles ficaram admirados, porque toda criança até ali esperava-se dela saber a lei, os 5 primeiros livros. Jesus já demonstrava conhecimento de toda a Bíblia. E a sua interpretação a respeito das profecias era muito melhor do que aquela dos doutores ali. Só que como Jesus chegou bem humilde, querendo aprender, eles não sentiram que estavam sendo ensinados por Jesus. Eles achavam que estavam ensinando Jesus e na verdade estavam aprendendo. E a mente deles abriu. E eles conseguiram entender muito melhor as profecias através de Jesus do que através daquilo que eles imaginavam e tinham estudado. Agora, eu tenho encontrado algumas pessoas, e por isso eu tenho que falar aqui, porque muitos de vocês têm conhecimento da Bíblia, entendem a Bíblia, aceitam, acreditam. Mas tem gente que, principalmente aqui no Japão, como que eu posso crer que a Bíblia é a palavra de Deus? Que é o verdadeiro livro de Deus? Que ela é inspirada por Deus? Que evidência que eu tenho? Bom, a primeira coisa é o seguinte: todo ser humano nesse mundo tem algumas decisões para tomar. Isso eu já conversei com a Celeste, que está ali. E nós já pensamos a respeito disso. E eu quero compartilhar com vocês. Vocês já tomaram algumas decisões. A primeira decisão que todo ser humano tem que tomar é a seguinte: existe um Deus ou não existe um Deus? Se não existe um Deus, essa pessoa vai acabar fatalmente indo atrás do evolucionismo. Ela não tem outra saída. Como que você explica quem somos, de onde viemos, para onde vamos? A grande pergunta que todo ser humano tem. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Você vai ter que acreditar no evolucionismo, que é a melhor explicação que existe fora da Bíblia. É uma teoria. Mas se você decide que existe um Deus e vê evidência suficiente que existe um Deus, então você tem que tomar uma outra decisão. Qual é a religião verdadeira desse Deus? E quando eu digo religião, não estou dizendo denominação. Isso é diferente. Religião é cristianismo, judaísmo, islamismo, budismo, shintoísmo, hinduísmo e os ismos todos que tem por aí. Qual é a verdadeira? E eu digo logo para vocês, só tem uma verdadeira. Porque se existe Deus, existe uma religião verdadeira, que nos leva a esse Deus. E se existe uma verdadeira, as outras são falsas. Entende? Não é possível existirem duas verdades ao mesmo tempo. Não é possível eu acreditar que eu morro e vou reencarnar por eras sem fim, ou que eu morro e vou para o céu. Não, é uma coisa ou outra. Não tem como as duas coisas serem verdade. Então, se existe uma religião verdadeira, as outras são falsas. É uma decisão que eu tenho que tomar. E se você decidiu que o cristianismo é a religião verdadeira, aí você tem que aceitar que esta é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você que está assistindo é católico, presbiteriano, batista, metodista, da Igreja Universal do Reino de Deus, Comunidade da Graça, se você é um evangélico, um pentecostal, você tem que aceitar que a Bíblia é a palavra de Deus, porque senão você está acreditando em quem? Sem a Bíblia a gente acredita no pai, na mãe, na tradição de família, nos amigos, no pastor, no padre. Cada um diz uma coisa. Para onde você vai? Qual que é o caminho verdadeiro? Por isso Deus nos deu a sua palavra. A bússola, ela mostra o caminho. Nós estamos em trevas. Sem a Bíblia, a gente não tem como ver o caminho. O que diz Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ela mostra o caminho. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 1, verso 19. 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 19. A palavra de Deus nos diz o seguinte: desculpe, é 2 Pedro. 2 Pedro 1, 19. Pedro aqui, inspirado por Deus, nos diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça. Onde? Em vosso coração. A Bíblia, a palavra de Deus, é como luz que vai brilhando, ilumina e tira as trevas. Falta de conhecimento é escuridão. A Bíblia traz o conhecimento. João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade eu encontro aonde? Na palavra de Deus. A palavra dele é a verdade. Então não é o que o pastor diz, não é o que o padre diz, não é o que o meu pai e minha mãe acreditam, é o que a Bíblia diz. E é lá que eu tenho que ir, eu tenho que confiar nela.
Se é a palavra de Deus, eu devo crer nela. Agora, outra coisa que eu já ouvi, e nós precisamos entender isso. Já conversei com algumas pessoas e as pessoas dizem assim: como eu posso confiar que a Bíblia que eu tenho hoje, que foi escrita tanto tempo atrás, é a mesma que foi escrita? Ela não foi alterada ao longo do caminho? Não foi modificada? Como posso confiar que isso é verdade? 1.600 anos foi o tempo que levou para ser escrita. 40 homens diferentes, profetas de Deus, escreveram a Bíblia em lugares e épocas diferentes. E agora, como eu posso crer que tradução após tradução chegou até hoje na minha mão e essa Bíblia é confiável? Muitas pessoas questionam isso. Muito simples. Se eu creio que é a palavra de Deus, que este é o livro de Deus, Deus tem poder para fazer qualquer coisa? Ele não tem poder para manter essa verdade intacta por milhares de anos até chegar na sua mão? Esse é o plano dele, essa é a vontade dele. Ele quer que você receba a sua palavra. Ele não protegeu e não guardou a Bíblia? Então, é uma questão de fé. Se eu creio que é a palavra de Deus e veio da mão de Deus, Ele tem poder para proteger e guardar a sua verdade dentro desta palavra para chegar até hoje na nossa mão. Eu preciso aceitar isso. Ou então eu nego a existência de Deus, eu nego o poder de Deus, eu nego a palavra de Deus e o cristianismo. Então eu devo aceitar. Agora, como eu posso ver evidências de que esta é a palavra de Deus? Existem muitas. Para mim, uma das evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus é o fato de que esses 40 homens, durante 1.600 anos, que escreveram em lugares diferentes, cultura diferente, época diferente, não se contradizem. Apesar de ter estilo literário diferente, mas eles não se contradizem. Falando dos mesmos assuntos, a Bíblia segue a mesma linha de pensamento. E um simplesmente confirma o outro. Para mim, essa é uma evidência. Mas a maior evidência para mim de que a Bíblia é realmente inspirada por Deus são as profecias. Se você quer ensinar alguém, ou se você tem dúvida de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, estude as profecias. E os seus olhos vão se abrir. E você vai ver que realmente só Deus tem o poder de revelar o futuro, porque só Ele conhece o futuro. Daniel, capítulo 2, é a maior evidência disso. Por que essa profecia foi dada? Para que você pudesse ter certeza de que esta é a palavra de Deus. Para que você veja que Deus pode revelar o futuro. Lá na Babilônia, aquele rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele viu essa estátua e ele não entendeu. Ele não sabia o que isso queria dizer. Então ele chamou os sábios e pediram para eles dizerem para ele o significado do sonho. Só que ele era esperto e falou: se eu disser para eles o sonho, eles vão inventar alguma interpretação. Qualquer um pode fazer isso, até uma criança. Se vocês podem interpretar, então me contem o sonho que eu tive. Ninguém sabia, só ele. E aí eu vou acreditar na interpretação de vocês. E Daniel ficou sabendo disso. Por quê? Ninguém podia fazer isso e o rei falou: vai morrer todo mundo. E Daniel, com seus amigos, que eram novos, estavam chegando ali como escravos. Fazia pouco tempo, ainda não era um dos sábios, mas estava em aprendizado para chegar lá. Falou: isso não é justo, isso não é certo. Eu vou orar a Deus. E ele pediu uma audiência com o rei. E ele falou: olha, eu não tenho capacidade, mas o Deus que eu sirvo tem. E se ele quiser, ele vai me revelar. Então eu vou orar a ele e vou pedir para que ele me mostre. E Deus mostrou para ele a revelação do sonho. Ele contou para o rei e o rei acreditou. Porque ele contou exatamente o sonho em detalhes e deu a interpretação. Agora, o que eu faço com a profecia? É muito simples. Eu estudo a profecia e eu vejo no caso da estátua de Daniel: cabeça de ouro, os braços e o peito, o ventre de prata, essa parte da cintura de bronze, as pernas de ferro e os pés, mistura de barro e ferro. Eu comparo com a história. Eu pego um livro de história e eu vou ver na história. E se houver correspondência da história com a profecia, eu vejo que ela se cumpriu. Isso foi escrito entre 500 e 600 anos antes de Cristo e revelava a história do mundo até hoje, em detalhes. Então a gente sabe que a cabeça de ouro era a Babilônia, que foi de 605 a 539 a.C. O peito de prata era a Pérsia, o reino que substituiu, 539 até 331 a.C. O ventre e as coxas, a Grécia, 331 até 168 a.C. E aí veio o Império Romano, as pernas de ferro, 168 a.C. a 476, e depois os pés são a Europa dividida do ano 476 da nossa era até hoje. E o fim dessa história nós sabemos que é o quê? A volta de Jesus, a pedra que veio, um reino que tomou todo mundo, esse reino é eterno, é a volta de Jesus que destruiu a história do mundo, acabou, todos os outros reinos passaram. Para mim,
Isso é evidência da inspiração da Bíblia. Deixa claro para nós. Deus sabe o futuro. Só Ele conhece. E Ele revelou para o seu profeta Daniel. Essa é uma entre centenas de profecias na Bíblia, que a maioria já se cumpriu, falando da primeira vinda de Jesus, e muitas outras ainda estão para se cumprir. Muitas delas estão cumprindo no nosso dia, a respeito dos sinais da volta de Jesus. É dessa maneira que eu não tenho dúvida que este livro é a palavra de Deus, que Deus inspirou, porque Ele revela o futuro. E é isso que nós devemos mostrar para as pessoas. Por que nós devemos estudar a Bíblia? Com ela nós aprendemos muitas coisas. Nós estudamos a vida das pessoas que viveram no passado e através do seu exemplo nós aprendemos. Deus nos fala a nós por sua palavra. Aí temos em linhas mais claras a revelação de seu caráter, de seu procedimento com os homens e da grande obra de redenção. Aí está aberta perante nós a história de patriarcas e profetas e outros homens santos da antiguidade. Eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós, Tiago 5:17. Vemos como lutavam com abatimentos iguais aos nossos, como caíam sob tentações, como também nós o temos feito. E contudo, de novo, se animavam e venciam pela graça de Deus. E considerando esses exemplos, ficamos animados em nossas lutas por conseguir a justiça, ao lermos acerca das preciosas experiências que lhes foram concedidas, da luz, amor e bênção que lhes foi dado desfrutar, e da obra que realizaram pela graça que lhes foi dada. O mesmo Espírito que os inspirava acende em nosso coração uma chama de santa emulação e um desejo de ser semelhantes a eles no caráter e de como eles andar com Deus. Caminho a Cristo, página 88. Você quer ter a fé de Abraão, o pai da fé? Leia a Bíblia, estude a sua história, siga o exemplo, você vai ter a fé dele. Quer ter a paciência que Moisés teve? E quem é pai e mãe precisa, né? Como dizem, né? Haja paciência. Estuda a vida de Moisés. Procure ser como ele, siga o exemplo. Quer ter o amor incondicional que Jesus tem? Estude a vida de Jesus. Deixe isso entrar na sua vida. E eu digo algo para vocês muito importante. Somente a Bíblia tem poder para mudar o nosso coração. Esse livro tem poder. Todo outro livro pode informar, pode orientar, ajudar, ensinar. Só a Bíblia tem poder. Você lê a Bíblia, sua vida muda. Há uma transformação no nosso coração. No momento que nós lemos com oração, e isso é uma lição importante, nunca abra a Bíblia sem antes orar. Porque o mesmo Espírito que iluminou a mente dos profetas e passou para eles a informação, esse código, ele decodifica para nós. É o mesmo Espírito que vem à nossa mente, ao nosso coração e nos ajuda a entender essa mensagem de Deus. Ore, leia a palavra de Deus, peça a Deus iluminação, entendimento, Espírito Santo. E aí você vai ser transformado, vai ser modificado, a sua vida modifica. Agora, isso tem que ser feito quando? Como? Diariamente. Se eu não faço isso todo dia, é como se eu deixasse de comer por muitos dias e eu vou morrendo espiritualmente. É isso que acontece se nós deixamos de nos alimentar da palavra de Deus. E tem muita coisa competindo com a palavra de Deus. A gente gasta muito tempo com outras coisas. Esse é o país, o segundo país do mundo em acessos à internet. Só perde para os Estados Unidos. Aqui é o segundo país do mundo onde o pessoal... Todo mundo tem internet, tem o seu iPhone, tem o seu iPad. Está lá o tempo todo, checando, olhando, vendo. A gente gasta tanto tempo na internet, mas não gasta tempo com a palavra de Deus. Eu achei isso aqui num blog de jovens adventistas lá do Maranhão. E eu quero compartilhar com vocês. Eu achei muito legal. Olha só. Já imaginou se tratássemos a nossa Bíblia do mesmo jeito que tratamos o nosso celular? O que ia acontecer? E se sempre carregássemos a nossa Bíblia no bolso ou na bolsa? E se dessemos uma olhada nela várias vezes ao dia? E se voltássemos para buscar ela quando a esquecêssemos, em casa, no trabalho ou em algum outro lugar? E se usássemos ela para enviar mensagens aos nossos amigos? E se a tratássemos como se não pudéssemos viver sem ela? E se a dessemos de presente às crianças? E se usássemos quando viajamos? E se precisarmos dela em caso de emergências? Como seria a nossa vida se em vez do celular ser usado assim, a Bíblia fosse usada dessa maneira? E tem algo bom a respeito disso. Ao contrário do celular, a Bíblia nunca fica sem sinal. Não é preciso se preocupar com a falta de créditos, pois Jesus já pagou a conta e os créditos não têm mais fim. E o melhor, não cai a ligação.
E a carga da bateria é para toda a vida. Não acaba nunca. Então a Bíblia é isso, para a gente usar todo dia, o tempo todo, aonde a gente vai. E tem muita gente que usa a Bíblia, o seu iPhone para acessar a Bíblia. Vou dizer uma coisa para você: se você não tem uma Bíblia, eu dou de presente para você. Que você tem que folhear. É aqui, não é lá, eletronicamente. É aqui, aqui tem poder. Aqui você tem que cheirar a Bíblia, tocar a Bíblia, olhar, ver, deixar ela falar para você. Ali, sua mente vai estar associando, junto com todas as outras coisas que você vê no mundo digital, a Bíblia é mais uma coisa. Não, mas não é assim. Isso aqui é especial, é sagrado. Eu não abro minha Bíblia no iPhone. Eu não abro ela em qualquer coisa. Você pode ler, pode usar. Mas se você quer ter comunhão com Deus em um momento especial, você tem que ter um significado maior. Abra a Bíblia, o livro de Deus. Tenha um contato com o livro, com a sua palavra. Aqui você vai encontrar o poder. Então isso é muito importante nós fazemos. Agora, nós não damos o valor à Bíblia que ela merece. E ela tem um valor incrível. O que tem ali dentro, a gente não faz ideia. Muitos anos atrás, mais de um século atrás, lá na terra dos meus pais, no estado de Goiás, entre a cidade de Goiânia, a capital, e uma cidade no interior que fica a 30 quilômetros, chamada Trindade. Muitos anos as pessoas fazem uma romaria. Elas caminham até lá, porque existe uma grande catedral, e elas vão caminhando ali 30 quilômetros para fazerem as suas rezas, para trazerem ali, acender a sua vela, fazerem tantas coisas que eles fazem. É uma tradição. Hoje, ao lado da rodovia, existe como se fosse uma estrada menor, toda asfaltada, para as pessoas continuarem fazendo isso. Hoje tem asfalto, é muito bonito, e tem outdoors e painéis muito grandes ali, as pessoas vão vendo a vida de Jesus, é bem interessante. Mas, muitos anos atrás, aquela rua era de terra. E as pessoas caminhavam por ali, indo e vindo, fazendo essa tradicional romaria. E a gente sabe que no Brasil, o brasileiro gosta de chutar, né? Qualquer coisa que aparece na frente. O que aparece no caminho, chuta, porque a gente gosta de futebol. Criança no Brasil, né, o bebê está lá na barriga da mãe, já põe a mão, chutou, vai ser jogador de futebol. É o que diz, né? Eu vi que em outros países não é bem assim. A gente morou nos Estados Unidos, as crianças arremessam, né? Eles já dão a bolinha para o filho e falam, joga, e eles arremessam, aí acaba jogando basquete, futebol americano, né? Jogam beisebol. Então, no Brasil não, o negócio é chutar. E como o pessoal gosta de chutar, naquela estrada, lá, tantos anos atrás, as pessoas chutavam as pedras, para lá e para cá, caminhando. Só que uma pedra em especial foi ficando arredondada, de tanto ser chutada. Ela era chutada para um lado, e depois as pessoas vinham de lá para cá e chutavam para cá, e quanto mais ela era chutada, o que acontecia com ela? Mais redonda ela ia ficando. Um dia, um rapaz, jovem, um adolescente, estava passando por lá, e ele chutou essa pedra, que já estava bem redonda, de tanto ser chutada. Só que ele ouviu um barulho diferente. E o que ele fez? Curioso, ele foi, parou, e quem sabe o primeiro que fez isso, durante tantos anos, todo mundo chutava aquela pedra, mas ele parou, pegou, olhou aquela bolinha, né, de pedra, e chacoalhou, tem alguma coisa aqui dentro, parecia um abacate, tinha uma semente lá dentro da pedra. E ele levou consigo a pedra que foi chutada por tanto tempo, levou para casa. Chegando lá, com muita curiosidade, foi até o ferreiro da cidade. Naquela época se usava muito ferreiro, porque o pessoal andava a cavalo e precisava da ferradura. E ele falou, olha, abra para mim essa pedra aqui com muito cuidado, tem alguma coisa aí dentro. E ele foi talhando, né? E aos poucos com o martelo lá, e foi abrindo, até que a pedra se abriu. E o que tinha lá dentro? Um diamante. Uma pedra enorme. Essa é a foto do 20º maior diamante encontrado no mundo. Foi encontrado na África do Sul. Mas lá dentro havia um diamante muito grande. A família dele se tornou a família mais rica e poderosa no estado de Goiás. Daquela família, até hoje, 6 governadores do estado vieram. É a família dos Caiados. Tudo porque um menino pegou uma pedra e teve curiosidade de abrir e ver o que tinha dentro. E eu fico pensando, são ricos até hoje. Aqui dentro tem um tesouro muito maior. E parece como uma pedra. Um livro de capa preta. Hoje em dia tem outros mais bonitos, coloridos, mas é porque não é por fora. A beleza não é exterior. A beleza é dentro.
É dentro dela que nós encontramos a beleza. E a palavra de Deus diz o quê? João 5,39. Jesus mesmo disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela o quê? Vida eterna. Você quer um tesouro maior do que esse? Não tem diamante no mundo que pague isso. E está aqui dentro. O que a gente tem que fazer? Abrir essa pedra todos os dias e desfrutar do tesouro. Não viver na pobreza, na miséria espiritual. Se alimentar dela. É aqui que nós encontramos o alimento espiritual. É nela que nós buscamos. Concluindo esta mensagem a respeito da Bíblia, eu quero entrar num campo perigoso até. Que eu já fiz muito isso no passado, mas eu não aprendo, eu continuo fazendo. Que é compartilhar da minha intimidade com Deus. Porque eu acredito que tudo que Deus faz por mim e revela para mim é para ensinar vocês. Não é por outro motivo. E eu tenho privilégios maravilhosos que Deus me concedeu porque eu aprendi certas lições. E eu quero que você aprenda também, para que você viva essas lições. Deus fala conosco através da Bíblia. Ele se comunica conosco através da sua palavra. E nós, muitas vezes, temos um relacionamento com Deus e a sua palavra de uma maneira muito simples. A gente precisa desenvolver, tem que ser mais profundo. O primeiro contato que a gente tem com a Bíblia é de informação. Muitas vezes a gente lê a Bíblia simplesmente para adquirir informação. Ela nos informa. É um livro histórico. Ela nos conta a história do povo de Deus, nos conta sobre Deus, sobre Jesus. Muitas pessoas leem como se fosse uma enciclopédia, como se fosse uma revista, um jornal, adquirindo informação. Ela serve para isso também. Mas um nível mais profundo de relacionamento com Deus, com a Bíblia, é quando nós passamos a crer naquilo que está escrito aqui. Então nós nos tornamos crentes. É isso que nós somos. Nós cremos na sua palavra. Por mais incrível que pareçam os milagres que nós lemos ali, nós sabemos que são verdadeiros. E nós começamos a ver esses milagres se repetirem hoje em dia também, entre nós. Mas existe um nível mais profundo de relacionamento com Deus através da sua palavra. É quando ela começa a transformar a nossa vida. Quando nós começamos a ser modificados por ela. Nós lemos, adquirimos poder, força, energia para a nossa vida, para o nosso dia. Deus começa a atuar no nosso coração quando lemos a sua palavra. Mas um nível mais profundo do que esse é quando se torna pessoal. Quando o que está escrito aqui não é só informação, não é só para você crer, porque até o inimigo crê. Ele sabe que Deus existe. Ele crê e ele sabe que tudo que está aqui é verdade. Tem algum efeito para ele? Não. Para você, tem. Tem transformação na sua vida? Tem. Mas quando você chega num nível pessoal de relacionamento com Deus através da Bíblia, Deus fala com você através dela. Você lê alguma história, algum evento, alguma coisa que foi escrito, não é lá que aconteceu, é para você, é hoje, é agora. Você lê um versículo, uma passagem, ela tem um significado todo especial para você. Deus está falando com você. E aí a lei dele, os mandamentos dele, você entende, é para você que ele está falando. Não é lá 1.000, 2.000, 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. Não, é hoje, agora, aqui. E eu tenho ouvido Deus falar comigo muitas vezes através da Bíblia. Mais ou menos uns 15 anos atrás, ou um pouco mais, eu era um jovem muito triste, porque eu era sozinho. Ninguém gosta de estar sozinho, né? Eu queria muito uma namorada e queria casar. Mas eu era um jovem lá de 19 anos de idade, 20, e eu ficava pensando, será que um dia eu vou casar? Será que eu vou encontrar alguém? E o que eu fiz? Eu fui orar, conversar com Deus, e falei para ele, Senhor, eu preciso ter certeza de que isso vai acontecer comigo, que o Senhor tem alguém para mim. E orei e conversei com Deus. Sabe o que Deus me disse? Depois que eu orei e perguntei para ele a respeito desse assunto, ele falou para mim, eu nunca vou esquecer, ele falou para mim, abra sua Bíblia em Salmo, no Salmo 128, verso 3. Eu falei, tá bom, então vamos lá. 128, verso 3. E aí o que Deus falou para mim através da sua palavra? Deus disse para mim, tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Deus falou comigo através da palavra dele. Depois daquele dia, nunca mais me preocupei. 10 anos se passaram. Pouco mais, talvez. Aí está ela.
Eu não sabia o nome dela, não sabia quem era, mas eu estava tranquilo. E os meus amigos brincavam comigo. Por quê? Porque a maioria dos meus amigos já tem 2, 3 filhos, alguns deles estão bem grandes. E minha esposa às vezes se assusta quando eu digo para ela que eu tenho ex-namorada, que já está casada e tem filho com mais de 20 anos de idade. E nós estamos aqui começando, né? Mas eu não estava preocupado, não me preocupei. Deus já tinha me falado, ele falou, você vai ter uma esposa. E a gente ainda não tem filhos, mas ele falou, você vai ter filhos. Ele me falou, está aqui, através da sua palavra. Fiquei tranquilo, só esperando o momento certo. Chegou o momento certo. Deus cumpriu sua palavra. Deus não tinha falado para Abraão, para Sara, vai ter um filho? Não importa a sua idade, não importa o que vai acontecer. Ele teve que esperar 17 anos. Não aconteceu? Deus não cumpriu? Pessoal, foi pessoal. Esse texto está aqui, e aqui não diz se foi Davi ou quem foi que escreveu esse salmo. E eu não sei por que ele foi escrito, mas ele foi escrito lá no passado, e os salmos são cânticos, e eles cantavam isso. Muito bonito, mas para mim, Salmo 128:3 tem um significado todo especial, porque para mim, Deus falou comigo. Ele falou comigo. Uma outra vez, recentemente, este ano, minha esposa e eu estávamos passando por um momento de decisão muito grande. E nós precisávamos do auxílio de Deus para nos dizer o que fazer, aonde ir. E no momento nós estávamos assim, com um plano, tudo estava caminhando bem, tudo estava indo certo e as portas foram se abrindo até que quando chegou na última porta, não se abriu mais. Aí nós fomos orar, jejuar e pedir para Deus uma resposta. Por que tudo deu certo até o último momento e agora não? E nós oramos e pedimos para Deus, nós precisamos de uma resposta e precisamos logo para resolver a nossa vida. O que nós vamos fazer? Para onde nós vamos? E nós oramos. Eu jejuei por 3 dias, a minha esposa por 1 dia, dentro das nossas limitações. Depois de orar e jejuar, Deus me deu uma resposta. Ele me deu 2 respostas. Ele me deu o nome de um pastor que eu precisava conversar. E eu conversei com ele e ele me deu a resposta de Deus. Era justamente o que eu precisava. Mas antes ele me deu um texto. Deus me falou. Isaías 48, verso 3. Eu sou muito paciente, mas minha esposa é um pouco mais ansiosa. E ela às vezes fica preocupada, ansiosa. O que vai acontecer? Eu preciso de uma resposta de Deus. E Deus mandou a resposta para ela se acalmar. E aqui Deus disse assim, Isaías 48, 3. As primeiras coisas, desde a antiguidade as anunciei. Sim, proclamou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram. Isso nos deu uma paz tão grande, uma certeza tão grande que Deus ia resolver o nosso problema, porque Ele falou, olha, comigo é assim, eu digo as coisas, elas vão acontecer. De repente eu entro em ação e elas acontecem. Foi isso que Ele falou, de repente agi e elas aconteceram. E foi exatamente o que aconteceu. Nós esperamos alguns dias, conversei com esse pastor, nossa mente mudou, porque a mensagem de Deus para nós era bem diferente do que nós tínhamos planejado. No dia seguinte, nós conversamos com ele numa terça-feira à noite. Na quarta-feira, nós estávamos ali, o que vamos fazer? E Deus deu uma ideia, eu entrei em contato com umas pessoas. Isso foi quarta-feira, meio-dia. Quinta-feira à noite, a gente já sabia que nós estaríamos aqui hoje com vocês, no Japão. Em menos de 24 horas, Deus resolveu tudo. E foi o de repente agir. Deus agiu de repente e nossa vida que estava lá sem rumo, sem saber qual era o plano de Deus, foi resolvida. E Deus falou, é para lá que vocês vão. Um dia eu conto em detalhes para vocês o que aconteceu, como foi. Mas Deus falou comigo, falou conosco através da sua palavra. A minha esposa, falei que eu ia falar de você hoje, né? Chegamos aqui no Japão, passaram-se 2, 3 meses e ela tinha feito um acordo com Deus. Nós vamos para o Japão, mas Deus, ela sentiu que estava chamando a nós dois aqui. Não é só o pastor e a esposa do pastor. Não, Deus tinha um plano para mim aqui e para minha esposa, a Michele. Só que ela é formada em biologia e ela gostaria de atuar na área dela. Mas é muito difícil, porque a esposa às vezes vira sombra do pastor, né? Vira pastora. Onde o pastor vai, ela acaba tendo que acompanhar. É muito difícil às vezes. E ela queria atuar na área dela. Deus já tinha dito que o chamado era para nós dois, mas um dia estávamos em Yokohama e ela ficou angustiada, porque começa a juntar, e mulher é assim, né? A gente tem que entender. Não é fácil. Homem é mais, né? A linha nossa, a gente tem um gráfico, né? A linha vai assim. Como? É o gráfico hormonal, né? Os hormônios do homem são assim, né? Se você vê, realmente os estudos mostram, vai indo assim, dá uma balançadinha do homem, continua. A mulher
vai lá em cima e vem lá embaixo e sobe de novo. E a hora que você pensa que está tudo bem, pronto, o mundo cai. Né? Porque elas vão absorvendo, acumulando tudo e de repente... E ela chegou num dia que já tinha acumulado tudo. E estava lá, mas eu estou aqui já há 3 meses e eu não tenho chance de atuar na minha área. E Deus chamou você e eu vou ter que aguentar aqui. Aí ela foi conversar com Deus e orou e foi lá na Bíblia. E Deus falou para ela e mostrou para ela bem claro. Jeremias 29, verso 11. Interessante que ela foi procurar no fim de uma Bíblia que eu tenho, cheia de referências e assuntos, procurando assuntos na área dela. E aí encontrou esse verso naquele lugar que não tinha nada a ver com o assunto, mas era a resposta de Deus. E Deus disse para ela o quê? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Pronto, dorme tranquila. Está resolvido. Depois dali ela ainda teve uns momentos assim, mas eu falei, Deus já te falou, não falou? Deus falou e falou, eu vou dar o fim que você deseja. Confia em mim. Eu é que sei que planos eu tenho a seu respeito. E agora essa semana, né, ela já está resolvendo as coisas e está tudo sendo resolvido para ela atuar na área dela. Vai ser professora de biologia no Japão. Né, nas escolas brasileiras, coisa que a gente nem sabia que existia, a gente não tinha nem pensado a respeito. E agora tudo está dando certo. Isso é resposta de Deus. Deus fala conosco. Ele fala individualmente, pessoalmente, com você através da sua palavra. Eu quero concluir mostrando para vocês o que Deus falou para mim há 2 semanas atrás. E foi um dos momentos mais maravilhosos na minha experiência com Deus. Era uma quinta-feira pela manhã. Eu tinha ido dormir muito tarde devido ao trabalho, uma série de coisas, mais de 1 da manhã. Mas 6 da manhã eu acordei sem sono, não conseguia dormir, eu estava cheio de energia, cheio de disposição. E aí eu fui fazer o meu culto, fui conversar com Deus e eu orei, e foi um momento muito especial. Quando eu terminei a oração, Deus falou para mim claramente, leia Isaías 42. E para mim era só mais um capítulo dentro da Bíblia. Eu leio esse capítulo todos os dias agora, porque Deus falou comigo. E o que Ele disse para mim, Isaías 42, me levou às lágrimas. E eu fiquei realmente muito emocionado com o que Deus disse para mim. Primeiro, eu não tenho nenhum nada aqui, então eu não posso chorar, porque senão não tem guardanapo aqui. Mas, olha só, o título do capítulo na minha Bíblia diz assim, o servo do Senhor. Eu falei, opa, está falando de mim, o servo do Senhor. E o que Deus disse para mim? Veja o que Deus falou para mim através da sua palavra. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. As terras do mar aguardarão a sua doutrina. Em outra versão aparece as ilhas aguardarão a sua doutrina. Do que Deus estava falando para mim aqui? Tem alguma dúvida? Japão, é aqui. Deus falou, eu te trouxe para cá. Terras do mar, as ilhas. E aí ele disse, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. E por que Deus me trouxe aqui? Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo de Deus e luz para os gentios. Você vai lá pregar para o povo da igreja e os outros também. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Deus falou comigo através da sua palavra. Isaías 42 para mim é a palavra de Deus para mim. E eu leio todos os dias agora, isso me dá um ânimo, uma força, uma energia para vencer as tentações, para ir em frente, para lutar, para batalhar, para não perder o foco. É para isso que Deus me chamou. Por que eu estou contando isso para vocês? Não é para dizer, olha como o meu relacionamento com Deus é especial, olha que bonito, olha como Deus fala comigo. Para dizer, olha como eu sou consagrado, olha como que eu sou uma pessoa santa, boa. Não. Deus me dá esses momentos, Ele compartilha isso comigo, para ensinar você a ter o mesmo relacionamento com Ele. Você acha que eu sou mais especial que você? Nem um pouco.
Mas por que eu tenho esse relacionamento com Deus? Por que Ele fala comigo dessa maneira? Por quê? Que eu paro para ouvir. E você pode dizer, mas como que eu vou ouvir a voz de Deus? Como que Deus vai falar para mim, leia isso, leia aquilo, me levar a um versículo no momento que eu preciso? Levar um capítulo em 2 semanas. Não perca. Você tem que estar aqui, ou assistir depois. Que é o assunto sobre a meditação. E eu vou ensinar você como ouvir a voz de Deus. Como abrir o seu ouvido espiritual. Como você pode ouvir Deus falando para você, leia agora Isaías 42. Entendeu? Você tem que aprender isso. E isso Deus me passa para eu passar para você, para que você aprenda a ouvir a sua voz, através da sua palavra, para que Ele fale com você, porque Deus, Ele ama você, tanto quanto a mim. Deus quer se relacionar com você do mesmo jeito que Ele se relaciona comigo, ou até de outra maneira melhor e mais profunda, porque nós somos únicos, e Deus tem maneiras e meios de se comunicar com cada um de nós. Eu sei de pessoas que têm outros tipos de relacionamento com Deus, bem profundos, bem próximos, e eu não tive esse tipo de relacionamento, mas Deus tem esse comigo. Deus tem um para você. Ele quer conversar com você, Ele quer falar com você todos os dias. Por isso você tem que tomar uma decisão hoje de fazer o que eu decidi fazer algum tempo atrás. Eu não passo um dia sem que, pela manhã, eu leia um capítulo da Bíblia com a minha esposa. E eu nunca vou dormir, não vou para a cama sem antes nós fazermos nosso culto junto e lermos outro capítulo da Bíblia. Conversarmos a respeito, meditarmos a respeito. Nós estamos terminando de ler agora o Novo Testamento. Nós lemos todas as cartas de Paulo e agora nós estamos nos Evangelhos. Então nós estamos lendo ali Mateus, Marcos, Lucas, João. Todos os dias a gente para na vida de Jesus agora. Pela manhã um capítulo, pela noite um capítulo. Isso dá uma força para a gente, dá uma energia. Só que a gente tem tanta correria, trabalho, e o inimigo sabe disso. Ele enche a nossa vida dessas coisas para você não ter tempo de fazer isso. Quer vencer na vida? Você tem que ser como Jesus. Para ser como Jesus, tem que seguir o exemplo dele. O que ele fazia? Nós lemos? Ele estudava a palavra de Deus toda manhã. E é isso que eu tenho que fazer, é isso que você tem que fazer. Jesus nos disse, Mateus 4, capítulo 4, verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. A gente não vive só no pão. Pão é só para manter a vida física. Quer vida mesmo, de verdade? Eu preciso da palavra de Deus. Toda a palavra da boca de Deus alimenta a nós, tanto fisicamente quanto espiritualmente, mentalmente, psicologicamente, emocionalmente. Todos esses problemas são resolvidos quando nós nos alimentamos da palavra dele. E é isso que você precisa, é isso que eu preciso. Hoje é o momento de decidir, é agora. Eu quero ser como Jesus. Estamos nessa jornada, 8 semanas. Nós já vimos o motivo por que nós louvamos a Ele. Hoje é o momento de decidir, eu vou dedicar tempo à sua palavra. A Bíblia vai deixar de existir um dia. E no momento que ela deixar de existir, muita gente vai atrás dela, mas não vai existir mais, não vai ter mais. Porque daqui a pouco Jesus vai voltar. E aí eu vou conversar com o autor dela pessoalmente. Eu não preciso mais dela. A gente vai para a sala de aula com Jesus e ele explica para nós, para que Bíblia? Só que a palavra de Deus mesmo diz que a palavra de Deus, ela permanece eternamente. E ela vai permanecer no nosso coração, na nossa mente. A lei de Deus é eterna, a sua palavra. Mas eu não vou precisar mais de Bíblia. Mas uma coisa você tem que entender. Enquanto você estiver nesse mundo, enquanto você está vivo, viva aqui, você precisa da Bíblia. Você tem que lê-la todos os dias. Você passa um dia sem ler a Bíblia, você está correndo um risco muito grande espiritual. Muito grande. Um dia longe de Jesus pode custar semanas, meses, anos, numa jornada de volta para encontrá-lo novamente. Porque Ele está ali, o tempo todo do nosso lado. Nós é que viramos as costas para Ele. Nós nos afastamos dEle. E a vida enche de problemas quando a gente está longe dEle, a gente não sabe sair desses problemas, não consegue sair. Não deixe a Bíblia empoeirando. Não deixe ela num canto. Não rejeite. Deus quer um relacionamento pessoal com você. Ele quer falar com você. Hoje vamos decidir, como eu já disse para vocês, durante o dia, 95 períodos de 15 minutos. 96 períodos de 15 minutos no dia. 24 horas, 4 períodos de 15 minutos em cada hora, 4 vezes 24, 96. É muito eu dedicar alguns desses períodos de 15 minutos por dia para ter relacionamento com Deus? Não, Deus nos dá 96. A gente passa um terço dormindo, em média. O outro um terço a gente vai trabalhar, vai fazer outras atividades. Não tem tempo?
Tem, todo mundo tem. A gente tem tempo para aquilo que é importante. Porque você não deixa de comer. Deixa de comer? Não. Tem certas coisas que a gente não deixa de fazer. Por quê? Porque é necessidade básica. Eu digo para você, estudar a Bíblia é necessidade básica. Você não pode viver sem isso. Então dedique 15 minutos pela manhã. Quem sabe 15 minutos no meio do dia, se você tiver como em algum lugar, aí você usa o seu iPhone. E aí, à noite, pegue a Bíblia novamente, mais 15 minutos. E tenha relacionamento com Deus e se alimente da sua palavra. Porque aí Deus vai estar atuando dentro de você, você vai estar ingerindo a palavra de Deus. E Ele vai transformar a sua vida, e Ele vai falar com você através da sua palavra. Nesse momento eu quero convidar você, mais uma vez, para uma decisão. A decisão de, a partir de hoje, se você já tem feito, melhora, continua fazendo. Se não, decida hoje, eu vou estudar a palavra de Deus, eu vou ler a sua Bíblia todos os dias, pela manhã, algum momento durante o dia e pela noite. Eu vou gastar tempo ouvindo a voz de Deus, porque daqui a pouco eu não preciso mais dela, mas hoje, sem ela, não tem vida. Quer vida? Alimente-se de toda a palavra que vem da boca de Deus. Se é o teu desejo tomar essa decisão nesse momento, vamos colocar de pé, orar a Deus e pedir para Ele força, coragem, para tomarmos essa decisão e permanecermos firmes nela, para sempre orarmos e buscarmos a Deus. Querido Pai, aqui está a Tua igreja mais uma vez tomando uma decisão rumo à vida como Jesus viveu. Nós queremos seguir o Teu exemplo, o Teu modelo. Jesus foi o ser humano mais feliz que viveu nesse mundo, porque tinha o Espírito de Deus e vivia em comunhão com o Pai. Nós queremos ter essa mesma felicidade e alegria. Queremos ter sentido na nossa vida. E para isso nós precisamos imitar o modelo. Já aprendemos que precisamos louvar o Teu nome, mas hoje também aprendemos e vemos que é muito importante ler e estudar a Tua palavra. Sem ela, nós não temos luz para o nosso caminho, nós ficamos em trevas, nós não entendemos essa confusão no mundo religioso, mas ela nos traz luz, conhecimento, é a bússola que aponta a direção certa. Ajuda-nos, Pai, para que essa decisão que tomamos hoje seja permanente, que não saia da nossa vida, que da mesma forma que nós comemos, nos alimentamos do pão, todos os dias, que nós nos alimentemos do pão espiritual também através da Tua palavra. Que ela faça parte da nossa rotina, mas que não caia na rotina, que não seja mais um ato que nós fazemos sem pensar, simplesmente porque estamos acostumados a fazer, mas que nós possamos toda manhã e toda noite dedicar tempo para a leitura da Tua palavra, para estudar e conhecer do Teu amor por nós, para que o Senhor possa falar a nós individualmente, para que nossa família esteja unida no momento do culto e adoração no nosso lar, estudando a Tua palavra, se unindo a Ti, ouvindo a Tua voz. Abençoe a Tua igreja, o Teu povo e cada família que está aqui representada, em nossa decisão de entrega a Ti. Colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e decidimos buscar a Ti através da Tua palavra neste momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos deixou a revelação expressa em Sua palavra a todo humilde de coração que busca direção
força e sabedoria. O amor de Deus purifica, trazendo a paz ao coração. Deus quer que o homem o busque na comunhão que enobrece, fazendo a sua parte neste plano.